Sejam bem-vindos ao Just Meeting. O quarto episódio hoje é com Play More English. Hoje a gente está entrevistando ele para conhecer um pouco sobre o canal dele. Espero que vocês aproveitem e, bem, iniciando, como é que tu tá, Fox? Tudo bem contigo? Como é que vai ser o dia? Como é que são as coisas? E aí, Justin, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado agora por saber também que eu sou o quarto. Que honra ser um dos primeiros convidados desse canal. É tudo ótimo e com você. Tudo perfeito, tô sempre animado aqui fazendo esses podcasts, eu genuinamente gosto muito, então poder fazer mais episódio é muito bom. Tô bem animado pra gente conversar aqui, pra se conhecer, e vocês também que estão vendo conhecerem o Fox. Bem, como de costume eu já faço essa pergunta, que ela é bem direta, mas já rende bastante assunto. O que te fez começar a fazer live? Eu gosto direto ao ponto, assim. Vamos lá. Eu não tinha nem a pretensão de fazer live quando eu descobri o mundo das lives, né? Eu sou professor atualmente, professor de inglês, e uma coisa que eu sempre observei nas aulas é que o aluno ele costuma muito aprender naquele intervalo entre aulas, né? Ou então se ele está saindo da aula dele e eu tenho um pouco de tempo para ir para a próxima aula, ele te pega ali no corredor e tudo que ele não entendeu na aula e ficou com vergonha, né, de levantar a mão para perguntar, ali você pode falar com o seu aluno. Ali você pode falar a língua que você quiser com o seu aluno. Ali você pode explicar do jeito que você acha melhor que seu aluno vai entender também. E quando começou a pandemia, isso acabou. Não tem mais... Ainda tem as aulas, mas não tem mais o corredorzinho, que eu chamava, né? Porque você já fecha o Zoom, já vai para outra aula, se preparar para outra aula, ou então não, mas não tinha mais esse corredorzinho. E aí me veio a ideia, se eu criar uma explicação para as dúvidas mais comuns dos alunos e postar no YouTube, eles vão poder assistir a hora que eles quiserem, certo? E eu vou poder recomendar isso para um monte de aluno. E eles podem assistir várias vezes, porque imagina, eu já respondi a mesma pergunta para o mesmo aluno 2 vezes. Então esse cara, né, ele precisou que eu tivesse um tempo disponível para atender ele 2 vezes. Então ele pode ter ficado com a dúvida muito mais tempo do que ele queria. Agora, se essa dúvida dele tivesse no YouTube, era só ele pegar o celular, pronto, já entendi. E aí veio a ideia de comprar um computador gamer, que foi uma missão nesse país. Antes da pandemia, imagina comprar um computador gamer agora, tá ridículo os preços, né? Tá absurdo. E montar um PC, começar a pesquisar tudo para montar o setup do canal do YouTube. E aí eu fiz isso e postei alguns vídeos no YouTube. Foram nem muitos, foram uns 10 ou 15. E em alguma parte desse caminho, alguém me apresentou a Twitch. Falou, Teacher, e se você fizesse isso ao vivo, em vez de gravar? E no início eu não gostei, porque o vídeo tem aquele negócio da repetibilidade, né? Então eu falei, não, mas enquanto eu tô lá ao vivo, é só a hora que eu tô ao vivo, né? Quando você acaba, acabou. É como se fosse uma aula. Mas eu fui assistindo, fui gostando do formato, fui entendendo mais o que é live, o que é ser um streamer, como que você alcança o público. Fui gostando e aí um dia eu resolvi tentar. E aí, quando eu resolvi tentar, eu já tinha mais ou menos essa ideia na cabeça. Não vai ser só jogar. Jogar por jogar eu jogo. Inclusive, eu prefiro muito mais jogar jogos offline, single player, do que multiplayer. Então, nunca gostei de jogar com muita gente. Sempre fui aquele cara isolado com um jogo de muita história, né? Nunca foi um cara do Counter-Strike, por exemplo. Apesar de já ter jogado muito Counter-Strike. Mas, quando eu vi a possibilidade de poder alcançar as outras pessoas, eu pensei, isso é interessante, isso merece pelo menos um testezinho. E aí eu comecei. Legal, é uma experiência muito interessante isso aqui. Ainda mais tu com essa tua visão mais profissional mesmo. Não só como profissional, mas didática mesmo. Com esse teu intuito de ensinar as pessoas, de ter esse contato que, vamos dizer assim, resolve o problema da pandemia e o problema das dúvidas dos alunos. Enfim, uma ótima ideia, bem aplicada. E desde quando que tu é professor? O que te fez se tornar um professor de inglês? O professor, eu digo que ele foi muito por escolha, né? No início não tinha sido, porque eu tenho a formação de engenharia e eu fiz em Santa Catarina, em Florianópolis, né, na UFSC. E aí, engenharia foi só um caminho para eu chegar onde eu queria até então, que era trabalhar com empreendedorismo e inovação no Brasil. E eu consegui, então eu já fiquei por Florianópolis mesmo, logo depois da formatura, trabalhando com empreendedorismo e inovação, só que eu vi que o Brasil ele está um pouco ainda distante dessa coisa, empreendedorismo, inovação. Isso é uma palavra bonita, que todo mundo usa muito hoje em dia, né? Ficou na moda há um tempo atrás. Mas tem problemas bem mais cruciais, bem mais profundos que a gente tem que resolver antes para chegar num ponto no qual existe uma plataforma a nível nacional que impulsione. O que a gente tem muito hoje é esforço. Esforço a gente tem muito. Muita gente aí está se esforçando muito e consegue o seu lugar ao sol, só que é muito pouco, é uma porcentagem mínima, né, de todo mundo que poderia ser ajudado ou conseguir chegar em algum lugar. E quando veio a crise de 2015, 2012, 2013, por ali, eu tive que sair de Florianópolis,
E aí eu vim para onde eu moro agora, que é uma cidade bem industrial. E aí eu tava, né, era um período bem conturbado na economia do Brasil. O Brasil estava passando uma crise econômica e eu falei, para não ficar parado, vou distribuir meus currículos nas indústrias daqui, mas para não ficar parado, vou fazer uma coisa que eu sempre quis fazer, que é dar aula de inglês. Eu acho que a aula de inglês não está sendo tão assim, nas pessoas, os clientes, os estudantes não estão sendo tão afetados. Eu acho que é mais a indústria. Está sofrendo muito com a crise, né? E aí eu comecei a dar aula de inglês. E aí fiquei durante um tempo, até o momento que apareceu uma proposta para voltar a ser engenheiro. E aí eu fui convidado para ser engenheiro de projetos de São Paulo. E esse era o ponto que eu queria chegar, esse era o lugar que eu queria estar. Na verdade, primeiro era empreendedores de inovação. Uhum. Aí eu fiquei um pouco desiludido com o cenário inteiro. Falei, não, vamos para engenharia, mas vamos para engenharia diferente. Não é aquele engenheiro peão, fábrica, aquele cara, né? Vamos para uma engenharia na qual a gente mude o mundo, né? Aquela coisa, né? Mudar o mundo numa startup de alto impacto, aquela coisa toda, coisa linda e tal. E aí foi onde eu estava. Consegui, morava num lugar muito legal em São Paulo, não entendia por que as pessoas reclamavam tanto de São Paulo, porque São Paulo para mim era lindo. E aí a verdade de São Paulo é essa: se você mora bem, São Paulo é completamente diferente se você morar num lugar que não é tão legal. E aí eu tive esse entendimento, eu falei, nossa, sou um privilegiado, sou muito sortudo. E apesar de estar feliz, né, ter tudo que eu teria que ter, ou que as pessoas me diziam que eu teria que ter, para estar feliz, a única coisa que eu não estava era feliz, né? E aí eu pensava, poxa, eu já acordo relativamente tarde para chegar no trabalho no horário que não é um comercial normal, ou seja, eu tenho esse privilégio de acordar tarde e já acordo, né, putaço da vida, todo dia. E antigamente eu acordava 5h30 para ficar pronto 6, para chegar na escola 7 horas, estar dentro da sala de aula, e segunda de manhã eu tava empolgadaço. Tava, sabe, feliz. E isso começou a fomentar na minha cabeça. Eu falei, poxa, acho que estranho, né? Moro bem, moro na Paulista, tenho isso, tenho apartamento, tenho tudo. Não tá legal. Agora, quando não tinha nada, mas eu tinha os alunos, eu tinha as aulas, eu não pensava as coisas que eu penso exatamente. E aí isso foi se cozinhando na minha cabeça durante um ano, até que eu tomasse uma decisão derradeira que muita gente foi contra, muita gente ficou revoltada, poucos me apoiaram, que foi, não é isso aqui, não é grana. Pelo menos eu vi pra mim isso. Não é grana. Eu preciso de grana pra ter uma vida confortável, pra ter o mínimo. Mas não é grana, não é comprar, não é pra comprar os bagulho, não é comprar as coisas, não é isso. Não é morar num lugar legal, não é isso. É outra coisa. E eu, pelo menos lá atrás, eu tinha um indicativo bom. Lá atrás parecia que eu estava no caminho certo. Aqui eu não tô no caminho certo. E aí eu pedi demissão e voltei para a cidade que eu já morava, que eu estava, da qual eu saí, e pedi um emprego de novo. Pedi o meu emprego pro cara que eu tinha pedido demissão. Falei, quero voltar, cara. Quero voltar porque não era aquilo lá, era aqui. E aí eu voltei a ser professor e aí eu já tomei a minha decisão. Falei, não, é isso. É daqui para cima. Mas não provavelmente em outro lugar, entendeu? Inesperado. Primeiramente inesperado. Achei muito inspirador, porque eu me identifico tanto com isso que tu fala. Eu sou mais novo, ainda não entrei no mercado de trabalho, essas coisas assim. Eu tô cursando engenharia civil. Ah, legal. Irmão engenheiro. Só que eu tô fazendo, tá ligado? Curso. Mas não sei se é aquilo que eu quero, realmente. Eu tenho essa dúvida. Legal. Então, me entendo um pouquinho assim, né? Me inspira um pouco isso que tu fala. Qual foi a sua premissa para começar a engenharia? Então, eu tava procurando uma área que envolvesse lógica, física e matemática, que eu gosto da parte da ideia sobre o conceito, não ficar entendendo, tipo, só as teorias da teoria da teoria. Mas é, tipo, o que isso pode me resultar, o que eu consigo desenvolver com isso. Então eu tô fazendo, tipo, engenharia civil já, tô no 5º semestre agora, só que eu tô com o pé atrás, uns 2, 3 pés pra trás. Eu tô seguindo ela, mas porque, tipo, é o mais seguro que tem, né? Porque essa coisa, tipo, tu vai se formar no engenheiro, tem um mercado, vamos dizer, mais consolidado, não que seja garantido de jeito algum. Mas, enfim, tem essa oportunidade mais segura. Só que o que eu gosto é, genuinamente, de conversar, bater papo, interagir com as pessoas. Então, a live, pra mim, tá sendo uma coisa que me pilha, tá ligado? Cara, eu fico louco fazendo live. Então, eu entrei no engenharia civil por esse motivo, mas eu tô lá, indo, sabe? Aos poucos. Mas essa decisão que tu fez, assim, de fazer uma reviravolta, vamos dizer assim, é bem inusitada, mas é muito interessante. Eu gosto de ver essas histórias, de conhecer as pessoas, e imagino que quem estiver ouvindo aí também deva curtir isso, porque
aquelas coisas que tu não imagina que alguém vai fazer, olhando de fora, né, totalmente, vendo, pô, o cara tá lá num emprego legal, fazendo uma coisa assim que as pessoas veem como bom, ou tá perfeito, ele já tá com a vida feita, né? E aí tu mudar pra uma coisa que tu genuinamente gosta é difícil de fazer. Mas é muito inspirador, assim, pra quem tá nesse momento de decidir ou com essas dúvidas atrás da orelha, assim. Então é muito legal, eu acho isso Uhum. muito inspirador. E Essa é a minha história. perfeito. Mas uma dúvida, o que tanto te prende em dar aula? Tu gosta tanto que fez tu fazer essas escolhas todas? O engraçado é que aula eu sempre quis dar. Não foi a primeira vez que eu me interessei em ser uma figura que ajudava uma outra figura, né? Eu Uhum. fiz quando eu ainda queria ser engenheiro, queria ser o melhor engenheiro do Brasil, então, obviamente, eu fui tentar entrar no ITA, né? E Uhum. aí, enquanto eu estava fazendo o curso preparatório para o ITA, os professores, para mim, eram os maiores heróis que eu tinha naquela época. Os professores, sabe, que ajudavam a gente, que manjavam muito, sabe, que eram engenheiros, todos eles, pelo menos no curso que eu fazia, todos os Aham. professores que a gente tinha eram engenheiros do ITA. Né? Engenheiro do ITA podia virtualmente estar em qualquer lugar do mundo, trabalhando em qualquer empresa top, mas estavam todos lá dando aula. E ver o tesão que eles tinham por dar aula, por resolver uma questão difícil que ninguém conseguia resolver, e eles sendo incrivelmente bons, fazendo aquilo parecer fácil, porque eles sabiam a solução de como chegar na resposta, né? Me brilhava os olhos, né? Inclusive, na época que eu fazia esse curso, a gente tinha aula de inglês também. E a galera de inglês era muito ruim, no caso nós, né? Os alunos. A Uhum. gente era muito ruim. E a gente, além de ser ruim, a gente matava muito a aula de inglês, porque inglês era completamente subestimado. Porque imagina, você quer entrar no ITA, velho, você vai estudar física, química e matemática. Em inglês, tipo, não tô nem aí, cara. E era muito triste, porque tinha mentes brilhantes no curso que não passavam por causa de inglês, no final das contas. Tinha que fazer o curso 2, Bah, 3 vezes, até aprender a não subestimar um oponente, a não ignorar o mais fácil, sabe? sim. E aconteceu várias vezes, eu vi vários desses. Na minha vida. E um dado momento, uma vez, sabiam que eu já tinha feito bastante inglês, que eu sabia inglês, e a galera não tinha entendido a opinião não, a explicação do professor. Né? E eles falavam, pô, Fox, dá uma ideia aí, faz uma mini aula. E aí eu já peguei, a gente já estudava dentro das próprias salas de aulas do curso, quando elas ficavam vazias, eu peguei e dei uma mini aula de um assunto. E eu achei incrível. Foi uma das melhores sensações. Foi aonde eu já, pela primeira vez, eu senti que aquilo ali poderia ser alguma coisa, mas que eu não Uhum. queria. Porque, de novo, né, eu tinha aquela mentalidade bem pobre, bem quadrada. Eu vou ser professor no Brasil, não quero passar fome, não vou ser professor. Só tem 3 coisas para eu ser na vida: ou é médico, ou é engenheiro, ou é advogado. Advogado não vai rolar, não gosto de ficar lendo 30 anos de leitura do negócio parado. Sou tipo você, eu sou muito agitado também. Uhum. Medicina, eu até toparia, mas se eu não tivesse visto um bombeiro colocando o pé na minha amiga, que foi atropelado por uma bicicleta, né? A bicicleta só passou em cima do tornozelo dela e o pé dela ficou de lado, sendo que o resto da perna inteira dela estava de frente. O bombeiro foi e colocou, sabe? Sim. E quando ele fez isso, eu queria ter achado que isso era lindo, porque isso era medicina. Eu quase caí no chão. Ela nem sentiu tanta dor, ela gritou um pouco e eu já vi tudo preto, já quase caí. Eu falei, não, medicina não vai rolar. Mas assim, a minha ideia era muito, muito rasa também, né? Tipo, medicina desentortar a pele. Galera, tem várias áreas de medicina que eu nunca nem ia chegar a encontrar com o paciente. Mas naquilo, eu falei, medicina não é para mim, não, medicina não vai rolar. Sobrou engenharia, né? Sobrou engenharia, já gostava de matemática, uniu o útil com o agradável. Matemática, física, química também. E aí fui por esse caminho. Então no cursinho eu vi isso, mas fui para engenharia porque, né? Fui para engenharia porque sim, porque reasons. Por Uhum. quê? Reasons, razões. E lá dentro eu já vi que engenharia, com todo respeito aí, você que tá na faculdade, é uma roubada, sabe? Como quase todos os outros cursos no Brasil, é uma roubada. E o meu curso ele é muito bom, ele é muito assim, apesar de eu ter me distanciado da engenharia, meu curso é um curso excelente. E ele é único no Brasil, se eu não me engano, até hoje, porque a maioria dos cursos de engenharia, eles têm. Você fica 4, 5 anos estudando, e aí no último ano você faz um estágio, para dizer que você fez alguma coisa, para você não sair muito cru da faculdade, né? E acho que todas as engenharias no Brasil até hoje são assim. O meu curso ele é diferente, ele pegou um modelo do Canadá, que depois do terceiro ano de matéria, ele é fase, estágio, fase, estágio, fase, estágio, vai intercalando até acabar o curso. Que Então ótimo. a gente chega a fazer 6 estágios antes de sair, né? E a gente estuda menos do que um curso normal de engenharia, mas a gente trabalha muito mais Você tem do que um curso experiência. normal de engenharia e ganha experiência, você não sai cru, você sai meio que do jeito que o mercado quer. Você fala Pô. assim, você é engenheiro recém-formado? Sou recém-formado, deixa eu ver os currículos. O cara tá esperando um estágio, sabe, em qualquer lugar. Aí o cara vê 6.
empresa grande, empresa internacional, sabe? Estágio Estudo. fora do país, que tem um programa de estágio fora do país lá na facul. Ele, pô, cara, eu quero você sabe como é que funciona o dia a dia, você já trabalhou em 6 empresas diferentes. Então, nesse sentido, ele é muito bom. Só que ele meio que abre seus olhos também. Que dentro desses 6 estágios, você realmente vai ver a realidade do que é ser um engenheiro peão. Engenheiro peão é um apelido que eu dei, tá? Isso daí veio de mim. Um engenheiro, de fato, numa empresa. Um engenheiro júnior numa empresa, pode ser grande, pode ser pequena. Eu fiz os dois, né? E aí, foi ali que eu já comecei a tomar a decisão. Se pá, talvez a engenharia Não não seja. seja tão legal quanto eu achei que era, né? É muito esforço para pouca recompensa. Muito, muito, muito esforço para pouca recompensa. E, ao mesmo tempo, a inovação e empreendedorismo estava crescendo no Brasil, estava concurso aqui, concurso de ideia, não sei o quê. E aí eu comecei a cair para esse lado. E aí foi daí que minha história já começou lá naquela primeira resposta que eu te dei, né? Uhum. Aí quando eu já saí da faculdade, eu já não entrei numa empresa normal, numa indústria, já fui para um escritório de empreendedorismo e inovação, e aí continua aquela história. Bastante experiência, bastante movimento na tua história. Isso é muito interessante, é muito bom ver, porque dá pra ver que tu é uma pessoa extremamente ativa, né? Você vê que eu sou cigano em tudo, né? É em morar, é em empresa, é no país, no mundo também. Adoro ficar morando em lugares diferentes, Tá conhecendo certo. pessoas diferentes, sempre gostei. Eu acho isso uma, vamos assim, filosofia de vida, não sei, mas um modo de vida muito parecido com o que eu curto. Eu gosto de movimento, eu gosto de estar aqui, mas também daqui a pouco tá lá e não tá preso num lugar, mas ao mesmo tempo ter a Exato. liberdade de ficar quando eu quiser. Enfim, Uhum. eu acho isso muito bom. A pandemia tá me ferrando muito na parte física de poder ir para as coisas, mas por Uhum. outro lado, eu expandi muito o meu conhecimento, eu conheci muita gente. Cara, literalmente agora. Tô te conhecendo, tô conhecendo o pessoal do chat, o pessoal tá chegando aí. Enfim, sejam bem-vindos novamente. Um Então, chat lindo, olha só. exato, o pessoal interagindo, eu tô aqui ouvindo essa história e ouvindo o chat interagindo, eu tô muito feliz. Então, entendo essa questão de querer ir lá pra cá e pra lá. E tu começou quando a estudar inglês? O que te veio, assim, desde criança? Algum exemplo, sei lá, queria entender os jogos, filmes, como é que era? Ah, não, isso eu dei muita sorte na minha vida, cara. Isso não foi. Foi muita sorte, porque se dependesse de mim, acho que eu não saberia inglês até hoje, né? Talvez eu soubesse inglês por causa dos jogos, mas o que me colocou no inglês muito cedo foram meus pais, graças a Deus. Uhum. Meus pais entenderam que seria muito importante no futuro, e já desde cedo, acho que foi com 8, 9 anos, já minha mãe já me colocou na escolinha de inglês e eu lembro que eu odiava. Porque todos os meus amigos ficavam na rua, jogando bola, né? Brincando de soltar pipa, e eu lembro que eu era ruim na pipa, né? E aí eu fiquei soltando pipa durante uma semana nas férias. E aí eu entendi. Falei, cara, entendi. E eu não entendi a pipa. Eu entendi, se eu praticar, né, conceitos ainda que se eu fazer isso várias vezes, eu vou ficar bom. É isso que eu preciso. E aí tinha o inglês, toda terça e quinta. E eu, não, cara, eu quero soltar pipa, tá cheio de pipa, eu preciso cortar todo mundo. E não conseguia. Então, minha mãe falou, né, sabiamente, aí, Rafael, acho que o inglês vai ser um pouquinho mais importante do que a pipa, a habilidade pipística na sua vida. E é engraçado que tem um amigo meu que ele nunca fez inglês, mas nunca, né? Tô falando que foi a proposta dele fazer inglês na vida, né? Mas ele nunca fez inglês, mas ele soltava pipa todo dia. Esse meu amigo, ele é incrível, de sério. Você não tá entendendo. Assim, uma coisa, eu nunca entendi como que você apara a pipa. Você sabe o que é aparar a pipa? Não. É você buscar a pipa que você cortou no ar. Falei, velho, como que funciona? Porque são duas linhas segurando duas coisas voando. Aí vem um cara aqui com a pipa dele e corta a linha da pipa do outro cara. Essa pipa começa a cair. Com a pipa dele, ele busca no ar a pipa que tá caindo e a linha que tá se embolando sozinho e traz. E ele literalmente traz a pipa. Ele coleciona pipa que ele cortou no ar. Meu Deus. Então você vê. E assim, isso é o mínimo, você não tá entendendo? Isso é o mínimo que ele faz. Se ele perde uma pipa que ele cortou, e tipo. Ele já fica brabo. Eu falei, cara, você é o Deus do céu, ninguém nem chega perto de cortar você. Ele, não, você não tá entendendo, tem que ter todas, assim. E ele fica bravo quando ele não consegue pegar a pipa que ele já cortou. E eu falei, cara, esse cara é incrível, mas ele não sabe inglês, né? Mas se ele quisesse, ele poderia fazer conteúdo na internet de como ser um Deus, o God das pipas, que ele é muito bom. Mas aí minha mãe falou, não, você vai pelo lado do inglês mesmo, você não vai pro lado das pipas, não, vai nada. Ainda mais que a gente botava vidro no cerol, né? Uhum. Não sei como é que chama no sul, mas a gente passava cerol nas linhas, aquelas linhas chegavam todo lanhado, que você tentava puxar a linha, já cortava aqui tudo. Era um terror para as mães, né? Ela falava, daqui com certeza um dia vai passar aqui e é GG meu filho, já era. Né? Então,
Minha mãe ficou, minha mãe ficou mais segura. Vou botar esse moleque no inglês, que aí não vai ter como ele se degolar com a linha de pipa cheia de vidro colado, né? É verdade. E esse meu amigo se cortou bastante, cortou braço, cortou várias coisas. Uhum. Outra coisa que era muito perigoso na pipa é quando você não estava no céu, né? Você estava lá de boa, mas você viu uma pipa caindo, né? Você estava olhando para cima e tinha uma pipa caindo, porque tinha muita pipa, né? E aí, se a pipa cai no meio de uma avenida perigosa, você ia, a criancinha, se jogar na frente dos ônibus, né? Meu Deus. Inclusive já teve muitos acidentes assim, infelizmente. Nenhum dos meus amigos, graças a Deus, mas já teve muito problema com isso, né? Então, pra mãe, pra classe das mães, pipa é o terror. A pipa do jovem, entendeu? A pipa da criança é a moto do adulto, entendeu? Já experimentou falar pra sua mãe que você quer ter uma moto? Tenta falar pra você, mãe, vou meter uma moto, meter uma 1000 cilindrada semana que vem. Sua mãe vai surtar, velho. Faz o teste, você vai ver. É a pipa. Ai, bem. Ok. Eu não esperava por esse daí. Eu achei genial. Analogia de pipa em inglês, assim, na balança. Mas foi verdade. E aí foi assim, né? E assim, criança chupa o conhecimento como se não houvesse amanhã, né? Até porque pra criança não tem amanhã. A criança não tem nada que fazer, né? Não tem preocupação, não tem nada no mundo. Uhum. E aí eu comecei cedo, comecei com 9 anos. Então, quando eu tava lá com uns 11, 12 anos, já tava tudo muito fácil, sabe? Uhum. Tava tudo muito básico. Só que na escola, com 11, 12 anos é quando você começa a aprender inglês, né? No mundo normal. Então, com 12 anos, eu vi as provinhas da escola de inglês, da escola normal, né? E minha escola não era uma escola tão ruim assim, lá do Rio de Janeiro. E aí eu falo, nossa senhora, mas Só isso. que isso, cara? Tá muito estranho, tá muito fácil daqui. E aí eu falei, não, beleza, eu já comecei antes que a galera, né? Já fiz o cursinho, vai melhorar. E aí que eu comecei a desconfiar da educação. De uma certa forma, desconfiança saudável. Nunca melhorou, entendeu? Até o terceiro ano do segundo grau sempre foi muito fácil. Eu falei, cara, na primeira série tudo bem, tá? Verbo to be, né? Uhum. Mas no terceiro ano do segundo grau ainda é verbo to be? Quando é que vocês vão. Não, o que tá acontecendo? Não tá dando pra ensinar inglês? Qual que é o ponto, né? Mas isso é um assunto por outra história, né? Tá Um ligado? assunto por outro momento. Eu tenho essa experiência que tu falou aí do verbo to be. Eu lembro de uma professora minha, cara. Eu não sei que ano que eu comecei a ver verbo to be, porque pra mim todo ano tinha, tá ligado? Sempre ela voltava e começava a Ninguém, explicar e eu. né, ninguém sabe. Você pergunta assim, cara, quando foi a primeira vez que você estudou o verbo to be? Estudou. Todo ano ele tem essa lição. Sim, eu não entendo. E pra A mim coisa não vai pra frente, parece que a galera fica patinando, tá ligado? É um loop infinito de verbo to be nas escolas. é muito bizarro, mas. É Essa muito questão de bizarro, cara. ensino que tu falou ali dá pra discorrer muito pra. Não é problematizar, né? Mas só pra comentar, mas haja tempo, né? Pra falar disso. Tanto eu que Não, tenho e só é no um assunto inglês, vamos. sério. De É fato. um assunto sério, né, Josh? Pra mim é um assunto muito sério, ainda mais eu como professor. Uhum. Sabe, eu chego a pensar que tem alguém que tá tentando sabotar o ensino. Assim, óbvio, né? Vai parecer teoria da conspiração, mas a gente tem que analisar e conversar sobre todo um aspecto socioeconômico do Brasil, mas que. Por quê? Como assim, cara? Em 3 anos de inglês fraco, você ensina qualquer um a falar inglês, cara. Inglês é uma língua fácil. Não tem mistério em inglês, sabe? Se criança aprende, não é que se criança aprende, na verdade criança aprende as coisas mais rápido Exato. que uma pessoa normal. Mas assim, se todo mundo aprende, se todo mundo fala inglês no mundo inteiro e ninguém fala chinês no mundo inteiro, só chinês, óbvio, né? Até quem estuda chinês não consegue falar chinês direito, pô, inglês é fácil, não dá pra não admitir isso. Então por que a gente não consegue ensinar inglês no segundo grau? Por que tem que ter curso de inglês para ensinar inglês pra galera? E por que o curso faz em 2, 3, 4 anos, a escola em não sei quantos anos que a escola tenta ensinar inglês? Com certeza mais de 5. Não consegue, né? Mas não Uhum. consegue assim. E aí a gente tem outro mérito, né, Just? Não é não consegue. Cara, a galera não sai falando nada. Nada. Tipo, é zero, sabe? A galera não sabe falar um present simple direito. Uhum. Um present continuous. Não sabe a diferença entre um e outro. Tudo bem, o cara não sai fluente, entendeu? Exato, é Mas isso que eu ia falar. Não sai play, mas também não sai. Nem nada, sai, né? o Ele cara tá lá ainda no não colégio. sai, ele tá lá ainda, ficou lá, a alma de inglês dele ficou. O maluco sabe matriz, sabe logaritmo, sabe exponencial. Porra, se ele se esforçar um pouquinho, ele aprende derivada antes da faculdade. Agora o inglês, cara, meu Deus, tá lá no maldito verbo to be. Nunca saiu, ficou no loop infinito. Mas eu acho Então, muito interessante que esse fato que o ensino é precário, etc., porque já se sabe, né, vivendo no Brasil, tem o lado bom disso que instiga as pessoas que estão querendo mudar, tal como tu, querem fazer a diferença, não querem mais ter toda essa perda de tempo que é aproveitar e ensinar as pessoas. E, querendo ou não, faz com que pessoas como tu apareçam e surjam e vão atrás e batalhem
pelo conhecimento que as pessoas merecem ter, né? Porque é uma questão de... Eu tenho uma concepção sobre línguas que também envolve outros conteúdos, mas pra mim, essencialmente línguas, que é liberdade. Se tu sabe uma língua, tu tem liberdade. Porque, por exemplo, vamos supor assim, tu vai lá pra Europa, que, enfim, tem diversas línguas muito próximas, né? Tu vai pra Itália. Bom, tu chega lá, tu tenta falar italiano, tenta falar inglês com o cara. Pessoas no geral sabem, né? Mas tu chega em alguém que não sabe. O que tu faz? Ou tu só, tipo, tenta isso daqui, sabe? This thing. Tu tenta dar uma improvisada que fica, tipo, quebrado. Ou tu tem que ter alguém para que tu conheça, tanto pagar para um tradutor, ou, enfim, ter um contato, ou um aplicativo do celular. Então, tu depende de alguma coisa, ou tu não tem a capacidade no primeiro caso. Só que se tu sabe, tu é livre, tu faz como tu quer. Então, tipo, tu quer conversar com um cara que é lá do interior e não sabe inglês, ou enfim, pessoas que não sabem, tem essa tua liberdade. Então, tipo, ter essa tua... Isso que tu faz, de dar aula, não só pelo inglês, mas aulas de ensinar, ter essa tua paciência, capacidade de passar adiante o conhecimento que tu tem, eu acho uma coisa genuinamente fantástica, assim. Eu acho genial. E tu comentou que desde cedo e tal, tu tinha interesse de dar aula. Eu também tenho bastante tempo, sempre vi isso, tipo, pô, quero dar aula. E não foi do colégio, análogo com, vamos dizer assim, com esse assunto que a gente tá falando. Foi do cursinho que eu fiz pra entrar na faculdade. Cara, melhores pessoas, não só professores que eu conheci, assim, tipo, foi lá. Os caras genuinamente dedicados a dar aula. Eles não estão lá, tipo, porque são pagos. Eles querem que tu aprenda. Se tu não sai aprendendo, os caras saem frustrados, tá? Eles saem putos com eles mesmos, tipo, porra, não consigo ensinar. Não é tipo, foda-se, o cara ali não passou, ano que vem ele me paga mais, tá aí. Os caras querendo dar aula. Então, tipo, lá me instigou muito isso de ensinar, passar adiante o conteúdo, porque, querendo ou não, tu dá a independência pras pessoas, né? Conhecimento, pra mim, é independência. Então, eu acho muito legal pra ver isso aí que tu faz. Eu acho muito inspirador. Um momentinho a gente fala disso. Bacana. E sabe uma coisa que eu notei também no cursinho que eu fiz? Porque esse cursinho é um dos mais famosos para preparar para o ITA até hoje. Então, lá você tem um tipo único de professor. Por isso que os caras viraram os meus heróis. Não tinha como eles não terem virado os meus heróis. Porque, além deles serem professores extremamente capacitados, engenheiros do ITA, em matemática, física e química, eles eram extremamente bem pagos. Imagina você ser um professor, adorar o que você faz, em tese você faria de graça, e você ser extremamente bem pago, porque você está no melhor cursinho do Brasil para aquela finalidade que você está se prestando. Cara, não tem como sua vida não ser simplesmente um sonho. Óbvio que isso é por amor à simplicidade, nenhuma vida é um sonho. Mas imagina, um professor no Brasil bem pago. Já é motivo de felicidade. E aí você tá dando aula do que você gosta pra turma seleta de quase gênios. Eu era o único que não era um gênio naquela porcaria de turma. Tanto que eu não passei no ITA, né? Mas passei na UFSC, que eu já fiquei bem feliz. Mas, sabe, você falando com os moleques ávidos, não é aquela turma que tem um moleque com um dedo no nariz, os outros conversando lá atrás. Não, era todos os nerds assim. Vai, professor, me dá mais conhecimento, mete essa matemática no quadro. Cara, o professor tinha um orgasmo na sala todo dia, sabe? Tinha um professor meu, que eu lembro dele até hoje, esse professor ele é tão bom que ele tem uma escola já, uma escola famosíssima. A escola dele é tão top que você não vai pra escola se você tiver o dinheiro pra ir pra escola dele, você tem que ser aceito na escola dele. Você faz uma prova, olha só, se você quiser estudar na escola desse professor de matemática, tem que fazer uma prova. Se você não passar, sinto muito, filho, você não tem o potencial pra estar aqui com a gente. E ele só quer a galera top mesmo. Ele quer, eu acho que o que ele quer na escola, o que ele tinha no cursinho. Ele não quer um moleque rico, escroto, babaquinha, tipo adolescente americano. Desculpa se tiver algum americano aí no chat. Mas eu não aguento mais ver filme com aquele estereótipo daquele moleque americano chato, desrespeitoso. E aqui no Brasil tem outros também, né? Que só tá lá pela grana, tá ligado? Porque o moleque tem dinheiro, o pai pagou ele. Pagou pra ele. Exato. Ele quer os moleques melhor mesmo, ele quer os moleques brabo, ele quer as meninas brabíssimas, tá ligado? As meninas inteligentíssimas que quer lá e vai ficar olhando a aula como se o professor fosse um deus. Óbvio, não, no sentido de idolatria, mas porra, me passa esse conhecimento maravilhoso. As pessoas interessadas. Exatamente, os mais interessados e esforçados também, né? Não é que ele queira gênio, ele quer esforço. E esse professor era tão bom que ele entrava na aula sem material. Porque assim, a gente lidava com as questões casca grossa, né? Porque era ITA, era IME. Às vezes a gente pegava a questão da... Colégio Naval era normal. Não era nem Colégio Naval, se eu não me engano. Mas a gente ia pegar umas questões muito bravas pra fazer. E, não custa nada o professor ele ter se preparado na casa dele pra um nível desse de aula, né, de segundo grau, mas que é bem difícil. E ele não, cara, ele encarava aquilo ali como se fosse ele estudante, entendeu? Vamos resolver junto. Só que ele era muito acima do normal, o cara é engenheiro do ITA, né? Mas mesmo assim, ele entrava sem nada, ele entrava com giz na mão dele. Adorava quando ele entrava assim, porque todos os professores tinham o seu material, né? Ia passar alguma coisa, pegava uma apostilinha, que ali já devia estar tudo resolvido, porque era
punk pra caramba, e, pô, ia lá, e a gente adorava, mas assim, não, isso é foda, você fez esse exercício, eu nem consegui fazer. Agora, esse professor não, ele dava pra ver, ele fazia o exercício, não, gente, não é por aqui não, não é por aqui não, vambora. Apagava a mesma coisa que a gente fazia, entendeu? A gente, pô, o exercício é difícil pra ele, entendeu? Não é que era difícil pra ele, é que ele tentava vários caminhos, e nesse caminho dele resolver a questão a gente aprendia. Nossa, achava demais. E ele merece a escola que ele tem, merece a grana que ele deve ter agora, é demais. Um cara que eu admiro muito. Então, professor bem pago é o melhor que você pode ter na sociedade, cara. É o que a gente não tem, né? De fato. Mas é o melhor. Tem pouquíssimos nesse Brasil, né? Mas isso aí, dessa maneira de ensinar que tu comentou, é muito interessante porque tu te vê no professor, né? Tu te encontra, ele não é o cara que sabe de tudo daquele conteúdo e só vai te ajudar ou ele tá sendo benéfico. Não, ele tá ali pra apanhar junto, sabe? Tipo, mostrar, eu erro, se eu erro, tu errar também tá tudo bem, sabe? Não tem problema errar. É um cara que trilha o caminho com você, né? Ele não te aponta o caminho, né? Ele trilha, ele vai junto contigo. Isso é bem interessante, bem inspirador. Dá pra ver que tu tem muita base, assim, dá pra entender o que te faz querer ser o professor que tu é hoje e tu ir atrás dessa área, que eu acho muito, muito importante. Tinha perguntado um tempo atrás, agora deixa eu só voltar aqui nas minhas mensagens. Quais são seus planos futuros? Você pretende fazer um curso especial? Há pouco perguntou. Olha, não tinha, nunca tive essa intenção, mas agora eu tenho. Agora eu tenho porque as metodologias, né, que era uma coisa que vendia muito ali na década de 90, da 2000, até hoje vende, na verdade, né? Elas tiveram, na minha opinião, o seu espaço, só que hoje em dia elas estão... O mundo mudou muito, e as metodologias não mudaram, né? Pouquíssimas mudaram. Acho que mudaram pouquíssimas coisas, inclusive. Então, a maioria das escolas atua com uma fundação e uma metodologia. Só que ou essa metodologia é quadrada, é antiga, não foi adaptada para você, para mim, para quem está no chat, que vive hoje em dia, que tem isso, e tem celular, e tem todo um aparato de coisas dentro do PC e do celular, que são completamente underrated, para não dizer não utilizada, para não dizer completamente abandonada, e que faria aprender inglês muito mais rápido, né? De uma forma muito mais eficiente. E isso acaba gerando um desperdício de tempo e dinheiro da sociedade como um todo. Então, muita gente já me perguntou, e perguntou por que eu não faria, e eu falava que eu só gostava mesmo de dar aula mesmo, que era a parte que eu mais gostava, mas eu acho que vai acabar ajudando muita gente se eu fizer isso, ainda mais com o meu viés, que é para um público seleto. Eu não quero ensinar inglês para todo mundo, só acho uma coisa muito errada de escola de inglês também. Qual que é o seu público-alvo? De 8 a 80. Primeiro, que quem tem 8 não aprende do mesmo jeito que quem tem 80. E segundo, que o mundo dos negócios já provou várias vezes que se você tentar fazer uma coisa para todo mundo, você nunca vai fazer nada bom para ninguém, né? Porque tem gente que a criança de 8 gosta de um jeito, o adolescente de 15 gosta de outro jeito, o adulto de 25 de outro jeito, né? O cara de 40 de outro jeito. Então, você vai fazer um troço, uma caixa genericona para todo mundo. A criança quer a caixa colorida, o adulto quer uma caixa mais minimalista, né? A criança quer um material fofinho, o adulto quer uma coisa mais dura, mais resistente, que dure mais tempo. E não tem, né? Você entrar em qualquer escola aí, você acha que você vai ter uma turma só para você, inclusive na sua turma vai ter um cara de 80 e vai ter uma menina de 7. E essas pessoas vão ter que interagir com as mentes completamente diferentes, tentar absorver o conteúdo do mesmo jeito, que vai ser dado através da metodologia. Então, eu penso sim, hoje em dia, em fazer um curso com o meu viés, o viés de games, que também é muito pouco explorado, para não dizer não explorado, né, pelas companhias como um todo. E isso já está no meu radar, já tá no meu radar sim. Se eu conseguisse mostrar, é porque eu não quero, na verdade. Mas se eu virar essa câmera aqui um pouquinho para esse lado da parede aqui, vocês já vão ver vários post-its assim, em forma de triângulo. Já começou o planejamento do curso. Demais. E me conta uma coisa, tu falou que tu ensina inglês a par que tu joga, junto aos jogos. Como é que é isso? Como é que tu faz? Como é que nas tuas lives tu mistura esses dois conteúdos que, ainda assim, que tem conexão, mas eu particularmente nunca tinha visto diretamente ensinar inglês com os jogos. Como é que tu faz? Então, isso é muito sensível, né? Você não pode só jogar um jogo em inglês e achar que as pessoas vão aprender com isso. Óbvio, quem já tem uma base em inglês vai aprender alguma coisa, vai poder treinar, vai poder praticar, mas isso porque ela já aprendeu um inglês prévio, certo? É como se fosse tentar aprender escutando música, tentar aprender inglês escutando música, né? Você vai aprender em inglês, você vai reconhecer algumas palavras da língua, você vai criar associações com elas e no final você vai aprender, mas você não vai aprender a língua inglesa. Vai saber repetir. Né? Exatamente, né? E produzir coisas a partir das coisas que você já escutou e já entendeu. Né? O que eu sempre digo
pra galera lá do meu canal é que tem uma diferença muito grande entre falar inglês e saber inglês. E as pessoas acham que essas coisas são juntas. Quando eu souber inglês, eu vou falar inglês. Não, elas são completamente diferentes e distintas. Você não precisa saber uma língua para falar aquela língua. Um lindo exemplo simples disso é que se eu pegar uma criança nos Estados Unidos agora, tirar da escola e botar aqui, e mandar ela falar inglês com você, ela vai falar inglês com você. Ela não vai precisar do intérprete, ela não precisa de mim. Ela vai falar inglês com você. Você pode fazer o podcast virar em inglês, ela vai falar com você. Agora, se você botar uma prova de inglês básica na frente dela, básica, se ela tirar um, ela vai me impressionar muito. Porque essa criança não sabe o que é um sujeito, não sabe o que é um verbo, não sabe o que é um adjetivo, não sabe o que é um pronome relativo. Não tem ideia, ela não sabe a língua, mas ela sabe falar inglês, né? Então, isso já prova que saber a língua e saber falar não tem nada a ver uma coisa com a outra. E não é só com o inglês, certo? Você pode aprender qualquer língua e não saber a língua. Você só sabe falar, você aprendeu como construir as frases. Então, é bem complicado isso. Para mim, atualmente eu tenho usado bastante um jogo chamado DBD. Não sei se você conhece o DBD. Conheço. Conhece? Então, o DBD ele é bem bacana para o que eu queria, porque para mim era sempre muito interessante conseguir abordar o máximo de habilidades de uma língua ao mesmo tempo, né? Tudo numa sessão só, e não dividir, tipo, hoje a gente vai estudar listening, hoje a gente vai estudar speaking, depois de amanhã a gente vai... Senão fica muito pausado, né? Fica muito... E eu não sei se eu vou ver as pessoas todos os dias, não sei se elas vão voltar todos os dias no meu canal para fazer esse acompanhamento. Então, para mim era muito importante fazer tudo no mesmo dia. E o DBD, como outros jogos, mas primariamente agora o DBD me permitiu isso, porque quando eu jogo em inglês com alguém jogando junto comigo, a característica do DBD é a comunicação, principalmente se é sobrevivente. A gente não está nem falando da parte de killer. Killer é nulo. Sobrevivente, você tem que me dizer se o killer está com você, se o killer está atrás de você, se o killer está na frente de você. Então aí a pessoa já aprende todo o universo de preposição e pronome, porque tem que falar ele, ela, tal pessoa. Já tem que aprender o verbo to be de tabela, porque ele precisa falar o verbo para completar as frases is, are, was, were. E isso já embasa muito para ele poder falar o básico, né? Ele já sabe as prepositions, ele já sabe alguns pronouns, ele já sabe todas as pessoas, mesmo que ele não use they, mas ele usa we, ele usa I, ele usa you, ele usa he, she, it, dependendo de quem não saiba o nome. Então, assim, é sempre assim, na primeira semana a pessoa fala pouquíssimo e fala quebrado, na segunda ela já começa a conectar, na terceira ela já é fluente em DBD, né? Tipo, o killer tá aqui, não, o killer tá ali em cima, tá com ela, tá com ele, tava comigo, não tá mais comigo, tava comigo, não tá mais comigo, tá aí. Isso daí a pessoa já domina. Talvez ela nem saiba o que significa as palavras em si, o que é um there is, there was, mas ela sabe que ela tem que falar isso para passar o significado que tava ou não tá mais, né? Ou estava ou está, né? Então a gente já treina de tabela o speaking e o listening. Ela escuta porque eu só falo inglês. E todo mundo que entrar só vai falar inglês com ela. E se ela quiser, ela treina o speaking também. Porque ela pode falar em português. No jogo, você não precisa falar em português comigo, mas você só vai escutar em inglês. E ninguém fala bem se não souber escutar e entender bem também. Isso daí é um fato. É uma coisa comba com a outra, né? Se você não souber escutar e entender, você não vai falar. Você não vai repetir, não vai ter aquela segurança para repetir. E quando a gente joga umas 3, 4 partidas, eu paro, puxo o texto de bio, né, da biografia de um killer ou de um survivor, e tem muitos, então tem muito material, e a gente traduz tudo. A gente pega do inglês aqui fica em inglês, eu abro um Word na metade da tela, e a gente, então vamos lá, gente, vou lendo, aí eu falo pra galera, abre aí, pega o caderno. Porque se você pegar o caderno, se você abrir um TXT aí, um Word, você vai aprender muito mais do que só olhar. Só gravar e só ficar vendo VOD depois. E aí a galera já põe o P pro G, que é um emotezinho que tem um sapinho escrevendo assim. E aí, vamos lá. Aí eu vou passando. E tudo que eu acho interessante, idioms, phrasal verbs, collocations, expressions, eu vou passando para ele. Ó, isso daqui é uma expressão. Eles usam sempre assim. E significa isso. Então isso daqui você pode repetir em qualquer lugar que você quiser. Significa sempre isso. Pode usar comigo. E aí você vê o aluno depois... o amigo, né, a pessoa ali, o viewer, usando comigo logo num jogo, logo depois, que ele acabou de ver na tradução. Eu falei, é isso, agora você está conectando. Agora você está tirando do reading, botando no speaking. Daqui a pouco você vai tirar do listening e vai lembrar disso no reading. Você vai entender mais e mais. Então, esse é um dos jeitos que eu consegui adaptar, passar realmente conteúdo de fato, e não só jogar falando inglês, mas passar conteúdo de inglês, passar preposition, passar verbo, passar collocations, passar idioms, expressions,
um pouco de conjugação verbal, porque o que eu vejo muito também é um aluno jogando e falando tudo no presente, que é muito comum do aluno, né? Ele fala o presente o tempo inteiro. Ele tá comigo, aí de repente o Killer tá nas minhas costas, eu tomo um tapão. Eu falo, meu querido, você acabou de falar que ele tava com você. Não, ele tava. Por que você falou aí no presente, então? Ele, pô, he is with me. Aí eu, tá bom, vou continuar falando gerador, né? Aí o Killer tá nas minhas costas. Não, o is não, meu querido, he was. Aí você me deixa nervoso, porque eu tenho que olhar pra trás. Se o was não tá mais com você, deve estar comigo, né? Uhum. Só tem 2 vivos na partida, não tá com você, tá onde? E aí ele se toca, cara, é importante. Aí essa é a mágica do jogo, entendeu? Porque ele não tem a ver tanto com a língua, eu preciso falar o verbo certo. Não, cara, se eu falar errado de novo, a gente vai perder por minha causa. E porque eu falei uma informação errada. Aí que acontece a mágica, cara. Aí ele entende o is, o are, o am. E a diferença do was e were em uma aula. Não é em, 3 meses de curso com 40 listas de exercícios. Não precisa. É uma jogatina. É uma sessão, né, de jogatina. Na próxima, ele não erra mais is e was. O are pro were. Ele não erra mais. Ele fala. E aí ele internaliza. E aí é GG. Pronto. Já dá pra ensinar coisa nova pra ele. É muito legal. Eu, como eu comentei, né, não sabia como é que era, mas não esperava que fosse tão inovador, eu acredito, né? E eficaz. Dá pra ver que, como tu explica, a lógica que tu tem por trás faz muito sentido, né? Porque eu comento de vez em quando com os viewers, ou com amigos por fora, enfim, quando vem falar sobre línguas, que eu adoro estudar línguas. Como é que tu faz pra começar? O que eu faço? Sei lá, tipo, algumas dicas. Eu não sou nenhum expert nem nada, mas eu só dou as dicas de experiência de vida. E eu falo, cara, tu tem que viver a língua, tá ligado? Não adianta tu ter o período de 20 minutos por dia tu vê a língua e nunca mais tu vê até amanhã, vamos dizer assim. Tu esquece dela, tu tem que botar no teu dia a dia. Põe teu jogo na língua, põe teu celular na língua, põe teu PC. Exatamente. E se tu achar que tá demais, põe uma coisa. Eu tenho um jogo meu que tá lá em francês. Eu não entendo quase nada. Não é quase nada. Eu tô pegando a manha. Devagarzinho eu tô indo, tô entendendo. Aquilo ali, bouclier é escudo. Eu aprendi na marra, tá ligado? Porque eu sei que quando dá problema no escudo, ele fala bouclier. Peguei a manha, o que é? E vai indo assim. Então, tipo, isso que tu tá falando. Cara, tu tem que saber como é que é. Porque não é que tu tem. Não é uma provinha, escreva eu estava, eu estou. Não, teu amigo vai morrer lá e tu vai perder a porra do jogo porque tu tá trolando, vamos dizer assim, né? Tu tá fazendo errado. Uhum. Tipo, te liga, meu. E a pessoa tem aquela coisa, isso afeta o meu dia a dia, afeta a minha vida, assim. Proporções, né? Mas tem efeito, tá ligado? Não é só tipo, tirou 10, parabéns. Não. Pô, teu brother lá que tá jogando contigo, tu vai perder a partida, não vai ganhar ponto. E por aí vai. Então tu faz a pessoa se sentir imersa no aprendizado e na necessidade de aprender. Que eu acho uma coisa muito, muito interessante, assim. De tu ir atrás e tu te botar numa situação ruim, vamos dizer assim, ou que tu precisas resolver, um desafio. Sim, é por isso que você aprende inglês tão rápido quando você tá fora do país. Exatamente. É como se fosse um game da vida real, cara. Só você tem que. Não vai ter como correr, sabe? Mas você não precisa, é muito caro. Pra gente é muito caro ter. Né? Eu fui um privilegiado. Eu sei que eu fui de ter conseguido uma experiência internacional. Você sabe, você foi também. 90% do Brasil não vai conseguir ter isso. E não pode depender disso para aprender inglês. Por que a gente não faz com game? Tem game em celularzinho já. Sim. É a mesma experiência, tem DVD no celular, dá pra fazer isso no celular? Tem de tudo. Né? Só ensinar as pessoas que elas conseguem fazer isso, sabe? Tipo, tu mostrar, é só tu fazer isso daqui. Claro que o agir não é tão fácil, mas as pessoas às vezes nem se dão conta que isso é possível. Nem imagino, dá pra aprender jogando, assim, como é que eu faço pra aprender jogando? Porque às vezes tu pode ouvir, como é que tu aprendeu? Eu jogava desde criança, mas é só um fato muito amplo, que nem tu tinha dito antes da live lá do... Workshop de inovação, né? Qual que é o seu diferencial, já que você quer inovar? E aí o cara botava qualidade. Poxa, qualidade não é inovação, né? Exatamente. Demorou, mas chegou no ponto. Mas é isso aí, não é só tu dizer no geral, tu dizer como é que tu faz, isso é muito bom. Tu tem uma maneira de instruir as pessoas, um passo a passo muito simples e novamente, independente de ti, as pessoas vão lembrar. Foi o Fox que me ensinou isso. Ele me deu essa capacidade, me deu esse norte. Só que ele não necessariamente vai ter que voltar pra tua live e ser dependente de ti para poder ter essa liberdade de aprender uma língua, entendeu? Então eu acho isso, pelo menos pra mim, eu acho isso muito interessante, muito importante também. Mostrar pra pessoa, cara, tu consegue fazer isso, sabe? Quem precisa
agir é tu. E aqui tá como, sabe? Então, tipo, vai lá, tu consegue. Tô aqui pra te dar suporte. Se tu precisar, volta aqui, eu te ajudo, mas não desiste, tenta, sabe? Que nem essas pessoas, eles não entram na cal porque são obrigados, eles querem tentar e tem essa conexão contigo, né? Com o teu canal, com o teu conteúdo. Uhum. Não você pode jogar com gente de fora, eu já fiz isso muitas vezes, jogar com americano, jogar com gente que domina inglês, você é forçado a falar a língua deles, tem muita gente que é legal, que te ajuda. Lá no meu canal eu costumo dizer que o meu canal, uma das missões dele não é construir uma rede de alunos, que isso qualquer escola faz. Eu quero construir uma rede de professores. E graças a Deus tem muitos professores já de inglês na rede. Essa semana apareceu mais um cara, o Frozen, que ele é professor gaúcho também, de inglês, ele também adorou a ideia e falou, cara, quem quiser aqui jogar comigo, me adiciona, a gente vai em inglês. Então, realmente, você não é dependente de mim. A figura do professor, aquele professor detentor do conhecimento, você senta e fica calado para eu, da minha vontade, do jeito que eu quiser, passar o conhecimento para você, essa visão não existe mais. Quem tem uma escola, quem tem um empreendimento educacional, quem ainda vê as coisas dessa forma, você está obsoleto, você está ultrapassado. Ninguém precisa nem de mim para aprender inglês. O inglês está no YouTube. Tem excelentes cursos de inglês no YouTube, gratuitos. Imagina os pagos, que valem muito, são muito mais em conta, vamos dizer assim, tem muito mais valor pelo conteúdo do que 4 anos de uma escola tradicional de inglês. Só que vai o investimento seu, vai o investimento também da disciplina, de você, Certo, que é mais difícil. talvez não precisar de alguém empurrar você, né? Mas de fato não precisa. Eu digo que eu não sou um professor hoje em dia, eu sou um facilitador. Eu ajudo você a aprender inglês mais rápido, de um jeito mais divertido. Porque nem sempre o curso que você vai comprar na Alura, sabe essas plataformas que vendem curso? Nem sempre eles também são super divertidos. Vai ver, ele ensina inglês mais rápido, né? É melhor do que uma metodologia engessada? Mas no final das contas é tudo listinha que você vai ter que parar, ligar a luz, igual eu estudava matemática pra passar no ITA, né? Não tem um jeito divertido da matemática, não que eu conheça até hoje. É gagar, é tipo bunda na cadeira e lista de exercício até o cérebro sangrar, que nem a gente dizia antigamente, né? Mas em inglês já dá, sabe? Em inglês já dá. E se você parar pra expandir essa ideia, o Just, qualquer língua, cara. É qualquer língua. Eu quero testar já uma metodologia que eu estou desenvolvendo baseada nessas coisas que eu te falei, que é uma metodologia não metodologia, porque o principal dela era ser móvel, fluida e tirar e botar coisas dentro dela ao mesmo tempo. Eu quero testar ela em mim mesmo com outras línguas, né? Porque eu quero aprender outras línguas, eu também gosto de aprender. Inglês não é a única língua que eu sei. Então eu quero reforçar as outras línguas que eu sei e eu quero começar uma língua do zero. Por exemplo, um japonês, um italiano, que eu não sei absolutamente nada, e testar, ver se eu realmente aprendo. Porque se eu for o meu melhor aluno, eu consigo convencer qualquer um de adotar a metodologia. Muito legal essa tua ótica. Eu genuinamente adoro fazer os podcasts aqui. E a live também, não só falando diretamente, mas vendo no chat, tem muita informação nova que inspira, dá uma nova visão pra ti. Mas tudo isso que tu falou, eu achei genial, achei muito interessante. E eu fico pilhado ouvindo isso daí, porque a questão de ensinar de línguas, essa paixão que tu tem, da maneira que tu se quebra a cabeça pra descobrir como é que eu vou fazer isso aqui funcionar pra eu passar pras pessoas e aí as pessoas aprendem. Enfim, toda essa parte que tem por trás é muito interessante, muito, muito, muito inspiradora. Eu fico pilhadaço, assim. E isso que tu comentou de língua, tem uma coisa que às vezes as pessoas, né, aquele padrão, vamos dizer assim, que, eu não vou conseguir aprender essa língua, ela é muito difícil, etc. Tu acha que ela lá é muito difícil? Ela pode até não ser, mas tenta uma outra que seja mais fácil, sabe? O que tu tá mais acostumado com? Já viveu com qual língua? Já teve algum contato com qual delas? Vai indo pelo que é mais fácil pra ti, o que tu acha mais fácil, tenta, sabe? Tipo, eu comecei, a minha terceira língua que eu de fato desenvolvi foi italiano, a terceira que eu fiz. Porque eu já tinha passado um tempo, eu já tinha me acostumado. E eu genuinamente acho o italiano muito sim, é muito de boa. O que tem de difícil nele? Tu entender como é que é só a pronúncia dele, que não é difícil, é tu saber ler, né? Vamos dizer assim, as palavras. Gravar os pronomes, o sujeito não, as palavras principais e o resto, velho, é copia e cola. E vai indo. E não é um difícil. Eu não acho, né? Genuinamente, eu não acho uma língua difícil de entender. Se a pessoa fala muito rápido, português nem eu entendo. Mas eu acho que, tipo, tu tentar aí saber o que estudar. Por exemplo, se tu cair de paraquedas num japonês, é uma língua muito repleta de conteúdo. Ela é sobrepujante se tu não souber lidar com ela. Eu, se não me engano, são só 3. São 3 alfabetos, não sei se são 3 ou 4. São 3 alfabetos. 3 alfabetos. Cada um deles tem uma vertente diferente, uma função. Como é que tu fala cada... Cara... Isso aí é meio complicado, não que tu não possa, não tem gente que consiga, claro que existe, mas pode acabar te frustrando mais, entendeu? Com certeza. Que nem tu querer começar um jogo novo no Expert, tá ligado? Tu vai Exatamente. Ninguém faz isso, é muito raro as pessoas que fazem isso. E as pessoas que fazem isso sabem o que estão fazendo. Eu gosto de sofrer, tem gente que é assim, né? Eu vou jogar Dark Souls no mais difícil, de começo. Pra quê, cara? Mas tem gente que gosta, é o perfil da pessoa. Só que não é todo mundo, então por que você vai tentar ser aquele cara lá? Começa no easy, cara.
cara. Inclusive, nem jogue Dark Souls. Dark Souls é uma porcaria. Feito pra você sofrer. Pô, Joga fora. Você gosta de Dark Souls? Amo. Não, joga fora e compra Red Dead Redemption. Olha que coisa linda. Tem a história, você anda com seu personagemzinho, tem os passarinhos passando em cima. Coisa linda. Não, eu tô brincando. Tem gente que é muito motivado a desafio. Eu sou também. Eu tenho um quê muito grande de desafio. Só que o Dark Souls, a família Souls, em algum momento não me perdeu de uma forma que eu taquei meu DVD pela janela quando eu tava no Canadá. O primeiro Dark Souls que eu joguei, eu tava no Canadá, e aí falava muito bem no jogo. Falei, cara, tá nevando, eu não vou ficar na rua mesmo, sou carioca, não tem nada a ver com neve, não achei neve da hora. Vou me internar no Dark Souls, que dizem que demora, né? E eu sou Achievement Hunter, eu tenho uns achievements, pelo menos do Xbox, eu jogava muito difícil. Tem um achievement meu de um jogo de motoquinha, cara, que eu fiquei 6 meses pra conseguir o achievement. Meu Deus. E ele tinha counter, então eu vi que eu tentei mais de 5.000 vezes. Até porque quando você tenta um certo número de vezes, ele reseta todo o seu progresso, tem que fazer tudo de novo. E eu consegui esse achievement, que eu já vi ele em lista de achievements mais difícil da história de todos os jogos do Xbox. Falei, esse jogo aqui não vai ser nada, velho. Eu tenho o Marathon do Trials HD. Isso daqui não vai ser nada. Cara, eu não consegui jogar acho que uns 3 dias de Dark Souls. Fiquei querendo quebrar tudo em casa. Taquei o DVD, nunca mais olhei pra cara dele. Ó, eu recomendo tudo de novo, porque é uma série fantástica, mas... Eu queria muito jogar Sekiro. Aí eu falei, cara, Sekiro a galera quer um mercado novo. Eles querem expandir, né? Sekiro é mais bonitinho, é mais tranquilo. Aí a galera falou, Sekiro é mais difícil que Dark Souls. Eu falei, não, velho, não. Ah, tem o boss do macaco, que já deve ter... Cara, que coisa infernal. Tu mata ele, aí, tipo, acho que você tem que dar terminar uma barra de vida, aí ele volta, tu corta a cabeça dele, aí, tipo, tu acha que termina, aí ele volta com outro moveset inteiro, absurdamente mais rápido. Nossa senhora. Mas é muito bom. Depois que tu mata, velho, tu fica tipo, eu sou foda, tá ligado? Eu acho que foi aí que o Dark Souls me perdeu, porque eu não consegui sentir essa sensação, sabe? E eu sei que todo mundo sente, todo mundo fala, é muito recompensador quando você domina 100% do padrão de ataque do boss e você mata ele. E tipo, depois que você mata ele, fica muito mais fácil matar ele, você não sente tanta dificuldade de matar ele de novo. E eu nunca senti isso, e eu lembro que no Dark Souls, Dark Souls 1, tá? Sabe aqueles gêmeos? Aliás, eles não são gêmeos. Sabe aquele chefe duplo, que é aquele maldito? Tem Ornstein e... aqueles arrombados, desculpa. Eu esqueci o nome do outro, o grandão e o pequenininho, Smog. sabe? Ornstein e Smog. E o Smog, né? Depois que eu consegui terminar aquele chefe, falei assim, foi aqui que eu nunca mais vou jogar esse jogo. Não quero passar, eu não senti nada de recompensador. Eu matei, eles caíram no chão, aí aparece aquela frase que eu até esqueci. O que aparecia? Ah, não lembro. Mas aí, assim... Parecia que eu ia morrer depois de ter matado eles. Eu falei, não quero mais jogar. Mas eu nunca mais joguei. E olha que eu tentei jogar outros jogos do Dark Souls 2, Dark Souls 3. Eu falei, vai que passa, né? Vai que eu volte a gostar. Não consegui. Alguma coisa no jogo, mas eu gosto de jogos desafiadores, sim. Eu acho da hora. Fiz uma cagada uma vez, que quando saiu o God of War, o recente, mais novo, jogo genial, recomendo pra quem nunca jogou. Merece o jogo do ano. Eu resolvi, eu jogo videogame desde que eu tenho, 6 anos. Eu já joguei os outros God of War. Quer saber, eu vou botar no mais difícil. Ai, velho, que inferno, meus primeiros bichos, quase que eu resetei o jogo, tá ligado? Imagina a Valkyria no mais difícil. Qualquer uma. Exato. Eu não sou completionist, não sei a tradução exatamente, mas fazer tipo tudo. Isso. Tal como tu comentou, tipo, eu bem que termino o jogo, faço uma side quest e é isso. Tipo, pra mim é uma experiência o que eu tô disposto a fazer, não sou de grindar as coisas. Então acho que eu matei umas 2 Valkyrie. Mas, tipo, eu achei muito interessante, porque eu aprendi muita coisa, porque eu zerei o jogo na maior dificuldade que tinha, pelo menos de início. O maior problema foi o começo, porque no começo eu não sabia movimentação, não sabia o moveset meu, dos inimigos, time, essas coisas. Depois tranquilizou muito mais, eu tinha até esquecido que tava no mais difícil, tá ligado? Mas, tipo, cara, o inferno... Cara, o iniciozinho lá que tem, tipo, primeiro os bichinhos aparecendo lá, eu acho que eu demorei umas 3 horas pra passar. Eu tava muito puto, eu só fiquei pensando, eu não vou perder pra essas porra de bichinho, tá ligado? Eu vou ganhar disso. Aí eu ganhei depois deslanchando. Nossa, foi um sofrimento. E eu sempre digo, Josh, que o mundo dos jogos me ensinou muita coisa pra vida, não só nos jogos. E isso é uma coisa que eu já aprendi no mundo dos jogos, tá ligado? Por exemplo, o Trials HD, que é um jogo de motoca. Cara, tem umas fases que parecem impossível de passar. Você fala, não tem como. E o Trials é muito da hora, porque assim, você tem um botão de reset. E o Trials é uma coisa que existe na vida real. É um cara com moto que ele sai escalando os bagulhos, na vida real mesmo. Ele tem uma moto, ele usa aceleração,
coordenação e a física, né, Uhum. o movimento do corpo dele, pra, tipo, subir uma caixa. Aí ele deixa o pneu da moto mais vazio pra justamente a moto não cair nem pro lado nem pro outro. Ele fica só assim, ó, e ele consegue controlar, porque o pneu Sim. aumenta a área de superfície e vira uma tábua, né, e você consegue se equilibrar. E ele e ele pula para outro lugar mais alto, ele sobe pedra, ele sobe montanha, ele sobe tudo com aquela moto, né? Tem os vídeos de trial que são absurdos. E aí o joguinho imita isso. E quando você já cai, quando você puxa ele muito para trás e já vai para trás, você pode imediatamente resetar e voltar lá do início. Então uma tentativa, ela é muito rápida. Você caí, já voltei. Caí, já voltei. E nisso você fica assim, nesse loop, tentando passar. E os mais difíceis, os mapas mais difíceis são chamados Extremes lá, e a famosa fase chamada Inferno, velho, você não começa a fase. Com menos de 200 tentativas, você nem começa, você não sai do primeiro obstáculo. 200 tentativas. Vou cair, vou cair. 200 vezes. E aí, quando você joga, a sua primeira experiência de Trials, ela é devastadora, devastadora. Assim como é a vida, certo? Só que assim, das duas, uma, assim como é a vida. Ou você larga e faz o que eu fiz com Dark Souls, ou você continua. E você, cara, tem que ter um jeito, tem que ter um jeito. Óbvio que uma mente mais preparada, mais experiente, os caras não iam fazer um jogo que se tranca na primeira fase. Os caras devem ter feito um jeito de você passar. A vida parece que não é sempre assim, mas às vezes é, cara. Não é porque você não tá vendo a saída que ela não existe. Você tem que insistir, entendeu? Inclusive, se você insistir muito na sua travada da vida, provavelmente você vai ver uma saída que ninguém viu, porque ninguém insistiu, certo? Por exemplo, ensinar inglês com jogos. Talvez ninguém tenha insistido o suficiente para ver que isso dava certo e ninguém tentou. Ou então tem a barreira de licença das soft houses que produzem um jogo e ninguém, não vou tentar, é isso? Não, então não dá, vamos fazer outra coisa. E ninguém nem explorou essa ideia, entendeu? Então, uma coisa que provavelmente o Dark Souls te ensinou, que o Trials HD me ensinou, é que se você insistir de uma forma suficientemente razoável, louca, insana, você vai passar. Tipo, contra a persistência não há resistência. E quando você passa, outra coisa que a galera precisa aprender na vida. Parece que a dificuldade é só na primeira vez que você tenta. Depois que você passa, você fica tão godlike que não fica tão difícil quanto. Teve uma fase lá, que foi uma fase que eu precisava para fazer uma conquista, que foi essa, que eu fiquei 6 meses jogando no Canadá. Fiquei muito tempo jogando. Depois que eu passei ela, eu cheguei a ficar com medo de tentá-la de novo. Mas eu falei, vou tentar só pra ver o que acontece, sei lá. E assim, vou tentar, eu demorei uma semana pra criar coragem e botar na fase. E eu passei a fase de primeira. Eu falei, que isso, cara? Demorei 6 meses da minha vida pra passar isso daqui. Não tá tão difícil, mas por quê? Você trilhou o caminho, sabe? E aí eu comecei a tentar outras coisas do jogo, porque isso era só uma fase. Sim. Tudo começou a ficar mais fácil. E assim também é na vida, né? Por exemplo, o Jô Soares já falou, depois que eu aprendi minha terceira língua, outras línguas que pareciam ser muito difíceis, para mim começou a ficar tudo trivial. Espanhol, francês, português, todo mundo da raiz latina, ficou muito fácil. Então, eu acho que o jogo, você consegue transportar muita coisa de jogos para a vida. Uma delas que o Trials me ensinou, que o HD pode também ter te ensinado, é que contra a persistência não há resistência. Ou é pela força do ódio, ou é porque você gosta de desafio, mas de um jeito ou de outro, se você tentar, você consegue. E depois que você consegue, fica mais fácil. Mesmo no mesmo nível de dificuldade, fica mais fácil. E quem tá de fora e nunca viu, quando vê você jogando, nossa, é fácil. Quando vai jogar, que isso, você é um deus. Entendeu? Só que ele não te viu subir nessa montanha. É tipo uma montanha e ele já te viu lá no alto. Ele não vê você subindo. Né? Aí quando ele olha, caraca, lá no alto, porra, tranquilo, vamos lá. Então sobe, campeão, sabe? Então acho que a gente ainda podia explorar isso também. Conhecimentos e ensinamentos que os jogos te levam, que os jogos te dão, que você pode levar pra vida. Tem vários, tem vários. Esse foi só um que eu lembrei agora. Isso de fato, eu adoro conversar, cara. Eu fico muito pilhado. Vendo essas coisas, vendo uns papos que me deixa assim, que envolve muitas coisas que eu convivo, que eu gosto muito. Eu amo jogar videogame, não porque pra passar tempo, pra perder tempo, como muitas pessoas veem, etc. Mas porque são desafios diferentes. Eu gosto, cara, se eu tiver desafio 100% do dia, eu tô fantasticamente feliz. Eu só tô pilhado, assim, tipo, é alguma coisa que tem que resolver, então vamos resolver, tá ligado? Dark Souls é uma série que eu gosto tanto por causa disso. E tipo, aparecer um boss novo ali, um bichinho novo, aquela porra tem uns ratos lá no Dark Souls 2, que inferno, meu. Tomar um hit e ficar envenenado. Então tu tem que pensar que merda eu faço. Até hoje eu não sei como passar dos ratos no Dark Souls 1, debaixo da ponte, Isso, tá ligado? Se o rato me morder, eu vou morrer. Exatamente. Eu falo, velho, o veneno daqui é infinito, eu fico tomando flash. Exatamente. Morro igual, e aí, velho. tu tem que pensar, o que tu faz? Tu tenta lurar os ratos pra tu matar eles, tu tenta ignorar eles, só que tu tá na porra de uma beirada, se tu ver o rato morre. Aquela beiradinha matadora. Tenta subir a escada, só que o personagem ele vai a 1 km por hora, ele até pegar ali ele já tomou um hit, tá ligado? Então, tipo, tu tem que dar um jeito, mas isso que eles, tipo, vamos dizer, te pedem, resolve. É o que eu acho fantástico dos jogos.
Porque tu tem tua liberdade de tentar resolver um problema como tu quiser. E tu aprende muita coisa. Muita coisa. Sem contar jogo que tem história. Puta que pariu. O pessoal que me conhece sabe que eu sou apaixonado por um jogo aqui que se chama Persona 5. Talvez você já tenha ouvido falar. Eu sou tão viciado nessa... Cara, eu não sei como, mas é o melhor jogo da minha vida, sem exagero. Assim, não teve jogo melhor. Eu me viciei tanto essa pouco, eu comprei até um baralho de tarô pra aprender tarô com os desenhos do jogo. Porque Nossa, que legal. Eu não vou passar um podcast inteiro falando sobre Persona, porque senão eu me pilho esse ponto. Mas, cara, aquele jogo é uma experiência de vida única pra quem não conhece. E tem tanto jogo que assim, velho. Isso é fantástico. Tem muitos, jogos. né? Nossa, tem um jogo, vamos dizer assim, que nem esse daí. Cara, se tu olhar de fora é um cara andando de moto, velho. Porra, andar de moto. Tá, aí o que tu tá aprendendo andando de moto? Tanta coisa. Se tu souber analisar, literalmente. Se tu aproveitar. Porque tu vê, tipo, fora o cara andando de moto, tipo, é um entretenimento. Porque tu vê o cara caindo. Mas tu tentar, tu lá, botar a cara a tapa e... É hoje que eu passo disso. Aí tu vai lá, tenta. Às vezes não consegue. Que nem esse o boss do macaco que eu falei do Sekiro. Mano, eu tava tentando um monte, não conseguia. Eu fui numa festa, voltei mais cedo, porque minha namorada tinha passado um pouco mal. A gente voltou. Aí eu tava lá, era tipo 2 da manhã, morrendo de sono, tipo... Sabia jogar um pouquinho. Aí eu matei o boss. Tipo, cansado. Você vê que não tinha nada a ver com a sua concentração, com a sua vontade, com fé. Não, agora eu vou conseguir, eu tô com fé. Não, velho. Na verdade foi o contrário, né? Isso daí você pode tirar também outro ensinamento de vida. Na sua vida, talvez aconteceu comigo também. Comigo já aconteceu, tá? Só pra te explicar. Quando às vezes você tá com muita vontade, Agora a vez que você tá mais relaxado, mais de boa, nem tá querendo ganhar, vou só jogar, não tô nem querendo ganhar. Cara, você voa igual um ninja, nem um macaco te entende. Que isso, não parece nem um cara que tava tryhardando, né? É justamente quando você não tryharda, você tryharda, você ganha, exatamente, você ganha. Isso aí é um exemplo recente que aconteceu também com Apex, que eu jogo de vez em quando. Eu tento jogar em live, eu vou jogar bem pra o pessoal ver eu jogando bem, né? Porque é um jogo competitivo e tal. Aí eu jogo que nem uma batata horrível. Meu, inferno, eu fico muito indignado comigo mesmo. Outro dia eu tava no meio da aula, que eu tipo, não consigo parar e fazer uma coisa só. Então se eu tô ouvindo a aula, eu tento fazer outra coisa. Aí eu tava jogando Apex, vendo a aula, aí eu ganhei a partida. Aí eu fiquei, cara, que merda, velho. Quando eu streamo, ninguém vê essas porra. Eu carrego, pego 2.500 de dano, 3.000 de dano, eu aí, streamando 400. 0. No cu. Ai, velho, me indigna. Sim, né, cara? É assim, parece que quanto menos você... Quanto menos... Eu não sei explicar, na verdade. Eu ia tentar explicar, mas eu não sei. Eu sei que uma vez eu tava numa época da minha vida que eu tava fazendo um desses estágios. Eu falei pra você, e eu tinha um PSP. Nossa, era um amor da minha vida o PSP. Nossa, nunca fui no banheiro, eu fiquei tão feliz jogando partidinha de futebolzinho. O banheiro ficava 30 minutos no banheiro, a galera ficava puta. E aí, quando eu tava voltando da empresa que eu tava fazendo estágio, era 1 hora. Eu morava em Joinville e a empresa era em São Chico, que era 1 hora de lá, a praia que tem ali perto. E aí eu vinha brincando com o SP, né? Aí eu baixei o Rock Band pela primeira vez. E aí tinha as musiquinhas do System of a Down que eu adorava e tal. E essa particular do System of a Down, ela era muito difícil. Ela era já do nível bem difícil, que era Chop Suey. E aí, cara, chegava uma hora que você podia apertar no PSPzinho, ele tinha 4 botões aqui, todo o D-pad, que são mais 4 aqui, e 2 aqui em cima. Então são 10 botões, né? E tinha uma hora lá na música, apareceu uma chuva de botão. E aí eu olhando assim, errava os 2 últimos, e aí no Rock Band ele pode ser cruel às vezes. Você errar umas 5 notas seguidas, ele para a música. Então, poxa vida. Tal. E assim, eu tentei tantas vezes que eu desisti. Falei, não consigo fazer essa música, não rola pra mim. E aí uma vez eu tava caindo de sono pra voltar, certo? Pra voltar pra Joinville, 6 horinhas ali, tá morrendo de sono. E por algum motivo, em vez de dormir, eu tava naquele entre-sono, sabe? Você tá com sono, você não tá dormindo ainda. Mas você acha que se você vê um joguinho ou vê um filme, você vai dormir. Eu falei, então vou jogar o Rock Band. E aí, cara, literalmente, eu estava olhando para a tela, mas não estava vendo a tela. Mas eu estava olhando para a tela. Meus dedos foram sozinhos. E no momento que eu me dei conta, era o final da música. Já tinha passado a música inteira. Era só umas 4 notas que, com o meu foco e atenção, seriam ridículos. Quando eu prestei atenção, eu errei o final da música. E aí eu tomei um choque. Aí o cara que tava do meu lado, ele, que é isso? Falei, não, aconteceu uma coisa incrível, você não tá entendendo. Como é que eu vou explicar pra um cara do meu lado, um engenheiro, o que aconteceu? Eu não consegui explicar. Mas eu tentei. Isso foi o pior, não precisava nem ter tentado. Eu tentei explicar. Não, eu não olhei. E quando eu não olhei, eu consegui. Agora que eu tô olhando, eu não consigo.
E aí ele olhar assim pra mim, Foda. pois é. Virou pro lado. E aí eu tentei de novo outras vezes, só que consciente. E aí foi um exercício mental. Tinha vezes que dava certo, tinha vezes que não dava certo. Eu botava música, eu olhava pra tela, sem sono, mas eu tentava desfocar, sabe? Eu não tentava olhar. Eu não tentava ver o que eu tava, eu deixava meus dedos mexerem. E, cara, aconteceu, assim, eu devo ter tentado até o final do estágio mais de 100 vezes, aconteceu 10. Então, Pô. acontece pouco. Eu não tinha o domínio de fazer acontecer muito, nem 50%, nem perto. Mas quando acontecia, cara, eu acho que você ia sentir o que eu senti na hora, sabe? Tipo assim, que isso? Eu matei um macaco, eu não tava nem olhando pra tela direita. Sabe aquela coisa de japonês, tipo, o cara vendo o olho, aquela coisa assim? É real, é real, é real. A gente só precisa aprender a fazer, mas é real. Exatamente. Controlar Foi, isso aí. foi o único jeito que eu consegui fazer as músicas do System of a Down no Rock Band. Era quando eu desfocava. E era muito difícil de controlar o desfoque, mas fazer o dedo mexer. Mas em 10 oportunidades, tô chutando 10, tá? Foi 10 ou 11 ou 7. Aconteceu. E aí quando aconteceu, eu falava, cara, amanhã eu vou conseguir fazer 3 vezes a mesma coisa. E eu não jogava nem outra música, eu ficava só jogando a mesma música, ver se eu conseguia reproduzir. Só que não é fácil. Até porque se fosse fácil, Não tava todo estaria mundo aí tentando, né? fazendo, exatamente, tava todo mundo fazendo aí. Passava Mas que da é real primeira. cara. Que é real é verdade. Isso aí é muito parecido com um amigo meu, bem rapidinho. Ele joga muito Ozo e, velho, ele tava falando, tipo, tem essa música aqui que é um inferno de passar não sei o que. Aí ele botou pra fazer, ele passou com S. Ele ficou como é que eu fiz isso, tá ligado? Tipo, ele ficou muito puto, indignado com ele mesmo, que ele tentava 1 bilhão de vezes, ele botou só pra mostrar e passou. Mas, enfim, confio em vocês mesmo com sono isso aí. A gente trava a gente mesmo, isso é verdade. Mas agora, já pra dar uma encerrada aqui na live, eu queria fazer uma pergunta que eu acho muito interessante de fazer. Pro pessoal que vê teu conteúdo, que legado que tu quer deixar pra essas pessoas, que quem passar na tua live, te conhecer, o que tu gostaria que as pessoas saíssem sabendo ou com isso na cabeça? Pergunta difícil essa, legado. Queria ver outras pessoas respondendo essa pergunta. que é uma pergunta profunda, né? Que é uma pergunta densa. Mas assim, legado, eu acho legado até um. Sim, quando eu escuto falar em legado e ver outras pessoas respondendo essa pergunta sobre legado, acho até um pouco pretencioso, porque muita gente diz, não, eu quero deixar um legado, quero deixar uma fortuna para minha família, quero deixar uma empresa que sustente várias famílias. Beleza, realmente, não está fazendo nada de ruim, né? Está ajudando um monte de gente. Eu tenho uma ideia um pouco mais diferente do legado. O legado que eu queria deixar para a galera que me assiste da minha live é um negócio que eu aprendi há um tempo atrás chamado servitude. Que eu zombei a primeira vez que eu escutei, tá? Vamos deixar isso bem claro. Eu zoei. Que eu sou horrível, eu sou péssimo. Eu não sou uma pessoa legal. Eu pareço uma pessoa legal e eu finjo quando eu quero, mas eu não sou uma pessoa legal. Eu sou super sarcástico, dark. Faço piada com quem não deveria fazer da pior hora possível. Mas esse não é o legado que eu queria deixar. O legado que eu queria deixar foi quando eu aprendi esse conceito de servitude, que é você ter uma vida que fez sentido para você. Porque no final no fringir dos ovos, quando você tiver para acabar a sua vida, cara, você não vai se importar com o dinheiro que você construiu, você não vai perguntar cadê a minha Maserati que tá ali na garagem, isso daí, caguei, não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é a galera vai lembrar de você quando você for embora, né? E a galera só vai lembrar de você quando você for embora se você tiver sido muito legal, se você tiver ajudado muita gente, ou os dois, certo? E eu acho que o único jeito de alguém lembrar de você ou achar você legal nesse mundo que a gente vive hoje é através de servitude. Servidão, é servir aos outros, servir de algum jeito, né? Ajudar os outros de alguma forma. E isso é tipo o baseline de um professor. Ele é um servidor. É isso, para isso que ele está aqui nesse mundo, para servir os outros. E o legado que eu queria deixar não é que eu servi a galera, mas que qualquer um pode servir qualquer um, né? Por exemplo, uma coisa que eu ensino nas minhas aulas, isso não nas aulas da Twitch, mas nas aulas particulares que eu dou, né? Um trabalho de casa que eu costumo dar, ele chama teaching. E é isso. Você, mesmo sem saber nada de inglês, você vai ter que começar a ensinar. Eu passo o trabalho do teaching para um aluno no primeiro dia, a não ser que ele seja muito iniciante. Mas na primeira aula ele já vai ter que fazer um teaching. Ele vai ter que ensinar uma pequena coisa que eu ensinei para ele, para outra pessoa que sabe menos inglês do que ele. E isso já é para reforçar esse conceito de servidão nele, para ele sentir o que eu sinto quando eu ensino para ele começar a ganhar esse emocional com esse detalhe, e para propagar esse legado. Daqui a pouco ele vai ver que ele consegue ensinar muito mais do que ele achou que ele conseguia. Você não precisa ser mestre de inglês para ensinar inglês. Se você sabe inglês intermediário e é um bom aluno, você pode ensinar inglês básico. Não é difícil. Você sabe que não é difícil. Qualquer um que sabe inglês mediano ensina o verbo to be de boa. E óbvio que você não vai ensinar talvez do melhor jeito da sua vida na primeira vez, mas cada vez você vai dar uma refinada. E é isso que a gente precisa. Todo mundo quer ser perfeito e ninguém é. Mas se todo mundo começar, você vai refinando seu jeito, seu estilo,
E vai ter muito mais pessoas se beneficiando disso do que se você ficar sozinho tentando dar aula para um espelho para ser o melhor professor do mundo. Você não ia estar ensinando ninguém. Então, acho que o meu grande legado para a galera que me assiste é esse conceito de servidão. A gente está aqui e muita gente não sabe porque está aqui. E um dos melhores jeitos de descobrir e entender o motivo pelo qual você está aqui é servindo seus amiguinhos, de alguma forma. Não precisa ser com inglês, pode ser com educação financeira, que a gente não tem, pode ser com amizade, pode ser de alguma coisa. Porque quando você sair daqui, aquela pessoa vai lembrar de você. Talvez outras pessoas vão lembrar de você. E é o único jeito, na verdade, de você ser um cara imortal. Imortalidade é isso, é a galera lembrar de você há muito tempo depois que você já não existe mais. E você pode ter sido muito rico, daqui a pouco ninguém mais vai lembrar de você. Eu não conheço a história de gente muito rica, tirando os imperador romano. E nem os imperador romanos são muito bem lembrados, porque eles eram tudo uns cuzão, a maioria. Então ninguém tá nem aí pra eles. Agora, cara, você pega um puta professor, um Rutherford, um Einstein, ninguém esquece desses caras. Nunca mais. Os caras são imortais, literalmente. Marie Curie. Quem estudou, quem conheceu essa mulher não tem como ignorar a presença dela nesse planeta. Ela ensinou uma coisa para a humanidade que é impossível. Tipo, só ela estava aqui para fazer aquilo que ela fez, entendeu? Então acho que esse é o legado, o da servidão, de ensinar alguma coisa, de passar alguma coisa para alguém, se sentir bem, ter um propósito nesse mundo, nessa vida. E talvez transmitir essa vontade de querer que ele ensine para outras pessoas pra gente nunca deixar de evoluir, né? Porque a humanidade, como diria um colega meu amigo, a imunidade, eu não tô dando mais 100 anos pra esse povo, não. A não ser que a gente comece a mudar isso, entendeu? Que a gente espalhe servidão para todos os lugares, cada um comece a ensinar pros outros coisas úteis. Porque se não for assim, meu Deus, a gente tá muito mal das pernas, tão péssimo. Destruindo o planeta, ficando burro ao mesmo tempo, tá tudo horrível, entendeu? Então acho que esse já seria um legado suficientemente bom pra gente, pra mim, né, como professor, passar e pra galera poder se beneficiar disso. Certíssimo. Muito bonito, muito inspirador. Eu gosto muito de ver essa tua dedicação em passar adiante as coisas que tu sabe. E não só conteúdos, mas conceitos. O conceito de ensinar a ensinar, dar essa capacidade às pessoas de tu consegue ensinar, tu consegue ser a melhor versão de ti mesmo e aprender contigo mesmo. Mas, bom, adorei muito papo, foi muito divertido, aprendi muitas coisas, ri bastante. Espero que tenha também aproveitado. Queria agradecer tanto a ti. Gostei bastante. Ótimo, fico muito feliz. Queria tanto te agradecer, como agradecer também o chat, o pessoal aqui do canal que retornou, o pessoal que veio do seu canal lá do Play More English. Muito obrigado por terem participado. Fico muito lisonjeado com a presença de vocês, com a interação de vocês, que também é muito importante. Obrigado. Eu agradeço pelo convite. Não por isso, sempre vai ser bem-vindo aqui no canal. Se quiser jogar uma hora dessas, tanto Dead by Daylight, qualquer outra coisa, sinta-se à vontade. Uhum. E, por fim, saibam todos que estão ouvindo, vendo aqui o podcast, tanto no YouTube, Spotify ou outras mídias, na descrição vai estar os links do canal dele, tanto da Twitch, YouTube, Instagram, todas as redes sociais que ele tiver, vão estar lá. Entrem, deem uma força. É um favor que eu peço a vocês. Não custa nada vocês darem uma chance, entrarem, clicarem e darem um follow. Ajuda demais. Ajuda muito, pequeno. Exatamente, aos pouquinhos que chega no grande, aquela coisa. Exatamente. Então, entra lá, dá uma força. E muito obrigado por ter assistido, por ter participado. Obrigado por ter assistido o podcast. Um prazer te ter aqui. Espero você semana que vem. E quiser participar tanto das lives como da gravação dos podcasts, você vai entrar no nosso canal do Twitch. Lá tem as informações, tem as lives. Vem participar, tá bom? Espero você. Mas é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Beijo, podcast. Beijos.